que vai mudar na minha vida com o Espírito Santo? Você pode já ter se perguntado isso. E nesse vídeo, relembrando alguns fatos bíblicos, nós vamos recordar da transformação que o Espírito Santo causa na vida de uma pessoa. Bom, todos nós sabemos que a vinda do Messias era acompanhada de uma expectativa militar, uma expectativa de que o Messias viria liderar Israel para uma luta contra os romanos. Essa era a expectativa do povo na época de Jesus. E Jesus, depois de todo o seu ministério como homem aqui nessa terra, o pessoal meio que ficou um pouco decepcionado, porque o que era esperado era uma libertação dos romanos e Jesus veio trazer uma libertação dos pecados. Então, quando as pessoas viram Jesus morto na cruz, muitas delas, na verdade, a grande maioria delas, perderam a fé. E a fé simplesmente se enfraqueceu a ponto de somente Maria manter toda a sua fé intacta. Bom, e no dia seguinte à morte de Jesus, novamente, por falta de fé naquilo que Jesus tinha pregado, a sua ressurreição, então, após a morte de Jesus, no dia seguinte, as mulheres vão até o túmulo para prepararem o corpo, prepararem o cadáver de Jesus para, de fato, ser embalsamado ali e deixado naquele túmulo de uma forma mais preparada. Então, as moças indo para o túmulo, elas se deparam com um anjo e o túmulo aberto. E a partir dali, elas tiveram uma transformação na fé delas. Elas, então, receberam a notícia de que Jesus tinha, de fato, ressuscitado. E isso foi transformador na vida delas. E o próprio Pedro, mais uma vez, Pedro vacilando na fé, quando as mulheres vêm e dão a notícia, Pedro vai lá correndo para verificar com os próprios olhos, porque ele não tinha fé suficiente na ressurreição de Cristo também. E diante de toda essa situação, Jesus, ele percebendo como era pequena a fé dos seus seguidores, ele continua aparecendo para as pessoas durante 40 dias. Ele continua com as pessoas em várias aparições durante 40 dias. Ele também aparece para os discípulos que estavam caminhando triste para Emaús. Ele continua em toda essa sequência dando um suporte à fé dos seus discípulos, porque ele percebia como o povo era fraco na fé. Eles não tinham a fé pronta para suportar tudo aquilo que viria depois e tudo aquilo que tinha acontecido até ali. Bom, então Jesus, passando 40 dias com os seus discípulos, todos observam que a festa de Pentecostes estava chegando. Então Jesus, ele se reúne com os seus discípulos no monte e ali ele dá instrução para os seus discípulos, dizendo, olha, eu vou subir para o céu, mas não se preocupem, vocês vão lá para Jerusalém e eu vou enviar o Espírito Santo. Depois que eu subir aos céus, vocês voltem para Jerusalém e eu vou mandar o Espírito Santo. Beleza, então. Diante dessa situação, Jesus ele começa a ser elevado aos céus. Ele é elevado aos céus até o momento que ele some nas nuvens. E os discípulos ficam lá, boquiabertos. Nossa, cadê Jesus? Você está vendo ele? Você está vendo Jesus? E Jesus precisa mandar 2 anjos para que os discípulos parem de olhar para o céu e caminhem para Jerusalém, igual Jesus tinha ordenado. E em Jerusalém, esses discípulos tão fracos, tão lentos, tão despreparados para a missão que viria, eles se encontram trancados em uma casa, morrendo de medo dos judeus. Porque os judeus tinham pego Cristo, tinham pregado ele em uma cruz, e eles estavam morrendo de medo do que os judeus poderiam fazer com eles. Então estavam todos ali trancados em uma casa, morrendo de medo, e vem o divisor de águas, que é o tema desse vídeo. O Espírito Santo vem e inunda o ser de cada um que estava ali naquela casa. Então aqueles discípulos lentos, medrosos, despreparados, chegam até a ser engraçados de tão despreparados que eles são, eles recebem o Espírito Santo de Deus. E a partir dali, nada mais seria igual. A partir dali, Jesus, que percebeu como eles eram fracos e mandou o Espírito Santo, eles se tornam homens preparados. E é somente através desse Espírito Santo que nós atingimos
nós alcançaremos o reino dos céus. O próprio Pedro, que vacilou na fé, negando Jesus 3 vezes, que duvidou que Cristo tinha ressuscitado mesmo, essa figura tão fraca, tão tola, antes do Espírito Santo, agora é uma figura empoderada. Agora ele é de fato pronto para ser a pedra sobre a qual a igreja teria uma continuidade. Pedro, com o Espírito Santo, que antes tinha medo da empregadinha do sumo sacerdote, agora preferia morrer de cabeça para baixo do que negar a sua fé em Jesus Cristo. Bom, espero que você tenha gostado dessa reflexão e que você conte com o Espírito Santo para atingir um grande propósito na sua vida. Um abraço, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.